Sejam bem-vindos ao CEDIP, o canal de doenças infecciosas e parasitárias. O meu nome é Aline Evelyn. Em 26 de janeiro de 2026 deste ano, a Organização Mundial da Saúde foi notificada quanto à existência de 2 casos de doença pelo vírus Nipah na Índia. Os casos eles foram confirmados após análise de um laboratório indiano no estado de Maharashtra em 13 de janeiro. A doença ela é causada por um vírus que tem como material genético o RNA. O vírus ele tem como hospedeiro morcego Pteropus, que é um morcego frugívoro chamado raposa voadora. O morcego é frugívoro por alimentar-se de frutos, néctar, pólen e flores. Este morcego ele tem como habitat florestas tropicais e pântanos da Ásia, África, Austrália e Oceania. Surtos da doença já foram notificados na Índia, Bangladesh, Malásia e Singapura. Quais são as formas de transmissão? Como é a forma de transmissão da doença? O morcego Pteropus é o hospedeiro do vírus. Ele elimina o vírus por meio das secreções corpóreas. Então o vírus ele está presente na saliva, nas fezes e na urina do morcego. O morcego, por ser frugívoro, quando alimenta-se de frutos, ele elimina estas secreções sobre o fruto. Quando uma pessoa ingere este fruto, ele está ingerindo essas secreções com o vírus. A segunda possível forma de transmissão é por meio de uma prática que é bushmeat, ou seja, a ingesta de carne de caça de morcego. Algumas tribos indianas possuem esse hábito. A terceira possível forma de transmissão é por meio da ingesta de carne suína. O porco, ao alimentar-se de frutos contaminados com a secreção do morcego, adquire a doença, sendo um hospedeiro. E a quarta possível forma de transmissão é a interhumana, quando o indivíduo transmite a doença para outro indivíduo, por meio de secreções corpóreas, fezes, urina e saliva. O período de incubação da doença é de 4 a 14 dias, porém já foi relatado um período de incubação de até 45 dias. Passado esse período de incubação, como manifestações clínicas, a pessoa ela apresenta febre, cefaleia, que é a dor de cabeça, astenia, fraqueza, náuseas e vômitos. É uma doença que possui uma taxa de letalidade de 40 até 75%. E esta letalidade dá-se muitas vezes pelo acometimento do sistema nervoso central e pela pneumonia. Então, o vírus, ele ocasiona um quadro chamado de encefalite, que é a inflamação do encéfalo, onde a pessoa ela apresenta alteração de comportamento, rebaixamento do nível de consciência, muitas vezes prostração ou agitação, podendo evoluir para coma e morte, quadros de convulsões também. E também a pneumonia, que é o acometimento pulmonar. O vírus ele também pode apresentar, a pessoa ela pode desenvolver um quadro de vasculite, que é a inflamação dos vasos sanguíneos. Até o momento, não há um antiviral que atue sobre o vírus Nipah e muito menos uma vacina. Portanto, o tratamento ele é sintomático, visando o manejo dos sintomas, o manejo da encefalite, o tratamento da pneumonia, ou seja, o tratamento das complicações pelo vírus Nipah. A Organização Mundial da Saúde foca na prevenção do vírus. Como que é a prevenção? Quais são as possíveis formas de prevenção para a pessoa não adquirir o vírus? Então, primeiramente, foco no morcego. É importante que as pessoas atentem-se para os locais onde o vírus circula, onde há esses morcegos. Então, esses morcegos, como já foi dito, eles têm como habitat a Ásia, a África, a Austrália e Oceania. Surtos já foram notificados na Índia, Singapura,
Bangladesh e Malásia. Lembrando que na Malásia foi descrito o primeiro surto da doença em 1998. Entre 1998 e 1999 foi descrito o primeiro surto da doença numa aldeia chamada Sungai Nipa. Daí o nome da doença. Então é importante que as pessoas saibam onde o vírus circula. Frutos. Quando a pessoa vai para estes locais e ingere frutos, é importante que os frutos sejam bem higienizados com água, sabão e que a casca seja retirada. É muito comum o morcego ter casos de vírus Nipah após a ingesta da tamareira, de frutos da tamareira, que é a tâmara. Então, agricultores que trabalham com a coleta da tâmara e que vendem a seiva, o suco da tâmara, eles são orientados a lavar bem o fruto, retirar a casca e proceder com a fervura da seiva, do suco da tâmara, antes de ingerir este suco. Agora vamos para os porcos. Os porcos é orientado que assim que tiver uma suspeita de um caso do vírus Nipah, autoridades veterinárias, autoridades sanitárias sejam de imediato notificadas, caso a pessoa ela desconfie que o porco foi acometido. Muitas vezes, locais onde há o sepultamento de animais, a Organização Mundial da Saúde também orienta que o local ele seja higienizado com cal clorada. E quanto à transmissão interhumana, é orientado, como de praxe, a utilização de equipamentos de proteção individual caso seja manipulado secreções de pessoas com a doença. Lembrando que este último surto, estes 2 casos da doença, um foi de um enfermeiro e um foi de uma enfermeira da Índia. Caso queira saber mais sobre doenças infecciosas e parasitárias, me sigam no CEDIP, Aline Evelyn Valder de Mello, no YouTube. Um grande abraço, pessoal!